Saudade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Sexta-feira, dia 16 de abril, vamos meditar hoje o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Hoje lemos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. A preocupação dos apóstolos diante de tanta gente faminta nos faz pensar hoje em uma multidão atual, não faminta, mas ainda pior, afastada de Deus, como que uma anorexia espiritual que impede de participar da Páscoa e conhecer a Jesus. Não sabemos como chegar a tanta gente. Alerta-nos na leitura de hoje uma mensagem de esperança. Não importa a falta de meios, mas os recursos sobrenaturais. Não sejamos realistas, mas confiantes em Deus. Assim, quando Jesus pergunta a Filipe onde podia comprar pão para todos, na realidade, disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. O Senhor espera que confiemos nele. Ao contemplar esses sinais dos tempos, não queremos passividade, preguiça, fraqueza por falta de luta, mas esperança. O Senhor, para fazer o milagre, quer a dedicação dos apóstolos e a generosidade do jovem, que entrega alguns pães e peixes. Jesus aumenta nossa fé, obediência e audácia, embora não sejamos logo fruto do trabalho, da mesma forma como o camponês não ver brotar a planta logo depois da semeadura. Fé, portanto, sem permitir que o desalento nos desanime, sem que paremos em cálculos meramente humanos. Para superar os obstáculos, há que se começar trabalhando, empenhando-nos inteiramente na tarefa, de modo que o nosso próprio esforço nos leve a abrir novos caminhos, e diz São José Maria Escrivá,
que aparecerão de forma insuspeita. Não esperemos o momento ideal para fazer a nossa parte. Devemos fazê-la o quanto antes, pois Jesus nos espera para fazer o milagre. As dificuldades que o panorama mundial apresenta neste começo de milênio nos induzem a pensar que só uma intervenção do alto pode fazer-nos esperar um futuro menos obscuro, escreveu São João Paulo II. Acompanhemos, pois, esse panorama com o Rosário da Virgem Maria, pois sua intercessão se tem feito notar em muitos momentos delicados sobre quais tem deixado sua marca profunda a história da humanidade. Evangelho da Encarnação, da palavra que se fez carne, do Deus que se fez gente. É assim que pode ser chamado o Evangelho segundo João. Ele é o que mais aprofunda a transparência divina das realidades humanas. Cada uma dessas realidades, tocadas por Jesus, se transforma em sinal. São sinais de sua glória, como foi o da água transformada em vinho em Caná, como foi ainda a água perdida e oferecida à samaritana, junto ao poço de Jacó, como foi o paralítico curado à beira da piscina de Betesda, ou o cego de nascença na fonte de Siloé, ou como os 5 pães multiplicados para a multiplicação nas colinas da Galileia. São sinais que tantos viram, tantos presenciaram, mas não entenderam. E não entenderam porque não creram, não abriram o coração à fé. Começando hoje este capítulo, João aborda o fato notório na vida pública de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães, narrado também pelos outros evangelistas. Hoje, não devemos ficar presos simplesmente a este milagre, mas o grande milagre da ressurreição, a Eucaristia celebrada em cada missa, onde Jesus, verdadeiro pão do céu, nos alimenta, nos faz participantes das realidades divinas. Deus abençoe a todos e um final de semana na graça de Deus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.